Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula importante pilar da nossa mentoria Maifenta. Mentoria Maifenta constituída de 5 pilares, né? Nós temos o Clube da Revista, que são artigos científicos de relevância discutidos semanalmente. Temos o FentaCast, anestesias filmadas e essas aulas. Esses 4 pilares juntos são finalizados com debates interessantíssimos com os nossos casos clínicos. E dessa forma, toda semana você tem acesso a um tema que utiliza a SBA como meta, como orientação. Nós seguimos os temas recomendados, ME1, ME2, ME3, TSA e TEA, da nossa entidade máxima, a municiá-los com muito conteúdo teórico e prático através de todos esses pilares. E o 5º pilar, eu, Vinícius Larroca Vieira, médico, anestesiologista, TSA, desde 2003, chefe de residência médica e fundador do canal Fenta News. Também professor universitário, já com larga experiência, ao seu dispor, numa mentoria online de verdade, de 7 da manhã às 11 da noite, durante os 210 dias de mentoria. Não perca essa chance. Clique agora mesmo na nossa bio, lá no Instagram, e se torne mais um mentorando. Pessoal, o tema de hoje transcende a medicina. Ele esbarra na responsabilidade civil. É a anestesia e a parada cardíaca, mas nós vamos falar de suporte básico de vida. E quando falamos de suporte básico de vida, são informações que devem ser fornecidas no 1º grau, no 2º grau, no ensino básico, fundamental, no ensino médio, né? São medidas que precisam ter, como lei, um amparo para que instituições onde haja o fluxo de pedestres, de pessoas entre 1.500 ou mais, né, na faixa de 1.500 a 4.000 pessoas ou mais, dependendo de cada país, haja um desfibrilador automático, um DEA, e nós precisamos saber utilizá-lo. Isso aí esbarra na responsabilidade civil, tá? Saber socorrer e saber pedir ajuda, pelo menos, tá bom? Então, essa aula vai ter aspectos ligados ao anestesiologista e você, cidadão não ligado à área de saúde, você não é enfermeiro, você não é fisioterapeuta, você não é médico, não é professor de educação física, não é cirurgião dentista, não é fono, você não tem nenhuma relação com a área de saúde. Ainda assim, essa aula é importante para você também. Principalmente na parte que a gente falar de suporte básico de vida. Afinal de contas, qual é a importância desse tema? Ora, a parada cardíaca perioperatória ela tem uma incidência de 2 a 6 casos para cada 10.000. As causas são múltiplas. Hemorragia, falência miocárdica, infarto agudo do miocárdio, trombose, lesões que envolvem a pleura, distúrbios hidroeletrolíticos, complicações inerentes à própria anestesia, como hipertermia maligna. É muito importante que saibamos os guidelines, como agir, e ter uma noção global das entidades clínicas que levam a um estado de choque e, finalmente, uma parada, seja dentro ou fora de uma anestesia, durante ou fora do período perioperatório. Quando falamos de mortalidade exclusivamente anestésica, né, parada cardíaca, durante uma anestesia, não mortalidade, parada cardíaca, já fica mais próximo de 1,8 a 2, tá? Os clássicos eventos, chamados eventos reversíveis, né, ligados aí aos ritmos não chocáveis, a sistolia e a ESP, que seriam aí o 6H e o 6T, receberam de presente 2 novas entidades clínicas de cada lado. O grupo dos H recebeu a hipervagal e a hipertermia maligna, e o grupo dos T, a hipertensão pulmonar e o intervalo QT, que nós vamos falar daqui a pouco. Fundamental, portanto, todo médico anestesiologista, muito importante que conheça os guidelines, desde o suporte básico de vida até detalhes do avançado, tanto em adulto quanto em pediatria, também em gestantes.
E fundamental, uma vez que essa parada cardíaca pode acontecer com pessoas comuns na rua, até mesmo durante uma pelada em atletas, numa academia, que todos os cidadãos saibam lidar com um paciente, com uma pessoa que se torna paciente naquele momento e cai desacordada ao seu lado. Sabemos que a maior causa de parada cardíaca durante a atividade física em atletas abaixo de 35 anos é a cardiomiopatia hipertrófica e acima de 35, infarto. A imagem mostrando um coração doente com cardiomiopatia hipertrófica. Classicamente aí essa doença ela consiste num aumento do septo interventricular e cresce de maneira desproporcional em relação à parede ventricular. Aqui mostrando o infarto agudo do miocárdio, a maior causa acima de 35 anos e a maior causa global. Outras causas também levam à parada cardíaca em atletas, como o implante anômalo de coronárias, quando estas acabam sendo comprimidas pela própria artéria pulmonar e pela aorta, de maneira extrínseca, e o fluxo falta. Na cardiomiopatia hipertrófica, o motivo da parada é uma isquemia subendocárdica, aliada a uma pseudoobstrução que ocorre na saída do ventrículo, principalmente no momento de atividade física, quando ocorre um encurtamento do período diastólico e ali, devido a esse septo muito grosso, ele forma uma pseudoobstrução na saída e tanto a isquemia subendocárdica quanto este elemento ligado ao componente diastólico podem degenerar para ataque ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular e morte súbita se o atleta ou o cidadão não for prontamente atendido. Muito bem. Bom, em relação ao histórico, relatos de parada cardíaca e ressuscitação, eles são milenares, mas para sermos mais didáticos, vamos focar na parte moderna do histórico. A parte moderna do histórico data do início do século XIX até os dias de hoje. E ela começa com relatos de chineses, não é? Os chineses, eles já no século, em 1812, eles mostravam relatos aí de pacientes colocados no lombo de um cavalo, que a trotar levava à ressuscitação dos mesmos. Tentativas também com barris foram feitas nessa época com o mesmo mecanismo de tentar realizar compressões torácicas que ainda não eram conhecidas na época, a massagem cardíaca externa. Em 1868, a massagem cardíaca externa foi pela primeira vez descrita por John Hill, mas foi em 1892 que Friedrich Maes, um residente de cirurgia, que pela primeira vez usou a massagem cardíaca externa para salvar um paciente. Em 1954, Covenhauer, que é este que está nessa imagem aqui, desenvolveu o primeiro desfibrilador, que aqui está. Covenhauer, portanto, ele foi importantíssimo no que se refere à desfibrilação externa. A primeira desfibrilação externa, portanto, em 1954, com William Covenhauer. Em 1956, Peter Safar descreveu a respiração boca a boca. E o Airway do ABC, ou seja, primeiro liberar a via aérea e depois ventilar, ficou mais importante do que a massagem até 2010. Pasmem. Somente em 2010, devido a inúmeros estudos comprovando que a massagem era mais importante em termos de ordem do que o A e o B, o A de liberar a via aérea e o B de ventilar, que ao invés de ser o ABC do suporte básico de vida, tornou-se o CAB. Salvo raras exceções, como a reanimação que ocorre muitas vezes em sala de parto, com o bebê acabando de nascer, não no suporte básico em pediatria, mesmo em crianças abaixo de 1 ano, quando nós devemos seguir o CAB também, tá? Em 1960, tá? A massagem cardíaca externa, olha que bacana, pela primeira vez foi descrita pelo American Medical Association como uma terapia de ponte até que o desfibrilador chegasse.
E foi esse autor aqui, em 1965, Frank Pentridge. Frank, ele foi responsável por milhões de vidas salvas. Aí está Frank. Ele elaborou o primeiro desfibrilador portátil. Tá? Então, ele é apontado como o médico nessa sequência que mais vidas salvou por conta do desfibrilador portátil. Observem vocês a importância deste médico, Frank Pentridge. E tanto foi fundamental o que Frank fez, que em 1966, a American Heart Association, pela primeira vez, apresentava ao mundo o primeiro guideline. Tá? E em 2010, houve a grande mudança do Circulation na frente do Airway e do Breathing. Porque foi provado, foi demonstrado, que era mais importante massagear primeiro, porque a própria massagem cardíaca externa, além de recuperar, juntamente com o choque e as drogas, o miocárdio, ela também promoveria algum fluxo aéreo. Aí uma curta história da desfibrilação, onde Frank foi fundamental, e aí o guideline, em 1966, o primeiro da American Heart Association. Essa imagem fazendo uma menção a 2010, quando o Circulation, a massagem cardíaca externa, ultrapassou o Airway e o Breathing, né? A liberação de via aérea e a ventilação, como prioridade. E, como nós falamos, endossado por lei federal, todo o ambiente público com fluxo de pessoas superior a 1.500 dia é obrigatório por lei a presença de um DEA, um desfibrilador automático externo, que basta colocar as pás que ele vai identificar se o ritmo é chocável ou não, tá? E assim ele vai desferir o choque. Lembrando da importância do DEA nessas instituições públicas, porque cada minuto que a gente perde sem chocar um paciente com ritmo chocável é uma adição de 10% na mortalidade. Afinal de contas, e o ritmo não chocável e suas causas reversíveis? O que seria isso? Quando o DEA identifica que o paciente nem tem a famosa fibrilação ventricular, muito menos ataque ventricular sem pulso, que seriam os ritmos chocáveis. Mas ele identifica qualquer outro ritmo, até mesmo um ritmo sinusal, mas o paciente não tem pulso, nem na carótida, nem na femoral, e se tratar de uma criança abaixo de 1 ano, não tem pulso na braquial. Ou seja, nos resta massagear, esperar ajuda, intubar no suporte avançado depois, pegar a veia, fazer as drogas, não é? E o que a gente faz? Temos que descobrir o que está por trás dessas causas reversíveis, né? Muito associadas ao AESP, atividade elétrica sem pulso, que antigamente era o 6H e o 6T, e agora, em ambiente anestésico, são os 8H e os 8T. Os 8H e os 8T, pessoal, é um verdadeiro compêndio de medicina de urgência. Para entender bem os 8H e os 8P, tem que conhecer muita medicina. Nós não teremos a ambição aqui de esgotar o tema, até porque é impossível. Mas vamos tentar pontuar o que é mais importante. Começando pelos 8H, né? Hipóxia, hipovolemia, hiper ou hipocalemia, acidemia de H+, hipotermia, hipoglicemia e hipertermia maligna, que é o presente que a gente ganhou aí para anestesia, e o outro presente hipervagal. Falando, portanto, dos 8H. Quando a gente fala de hipóxia, é inevitável lembrar da via aérea emergencial. Nós não vamos imaginar que nós vamos conseguir tirar o paciente de uma parada cardíaca diante, por exemplo, de uma via aérea emergencial que, primeiro, você não garantiu, você não saiu da via aérea emergencial. É importante que você passe a máscara laríngea no paciente que você não ventila e não intuba, ou faça uma via aérea invasiva, tá? Ou peça ajuda seguindo os guidelines mais recentes, 2022, da ASA, seja com broncofibro, seja com videolaringe, e garanta a via aérea. Uma vez corrigida a hipoxemia, sim, nós vamos corrigir esse primeiro H.
Lembrando que a hipoxemia é a maior causa de parada cardíaca em anestesia pediátrica. Hipovolemia, que é o nosso segundo H. Ninguém vai pensar em corrigir uma parada cardíaca seguindo os guidelines se a gente não repõe sangue. Por exemplo, num paciente neonatal pediátrico frágil, fazendo ali de 20 a 30 ml de sangue por quilo de peso, nós sabemos que esses pequenos pacientes não toleram hipovolemia devido ao território de capacitância baixo e também devido aí a um sistema nervoso autônomo tão imaturo. Então é muito importante que, guiado por meta, corrijamos a hipovolemia, muitas vezes com ultrassom point of care à beira do leito, com janela de cava, entre outros, para que a gente não caia numa parada cardíaca por hipovolemia. E se cairmos, que saibamos corrigi-lo. Quem não lembra em hipovolemia não faz diagnóstico de hipovolemia. Hipo e principalmente hipercalemia. Muito importante o conhecimento clínico da anestesia que você está inserido. Por exemplo, se você está num transplante hepático e está entrando na fase de reperfusão do enxerto, né, o fígado já foi colocado e ele está sendo reperfundido, nós sabemos da literatura que ocorre hiperpotassemia. Se você não se preparar previamente com uma solução polarizante, com gluconato ou cloreto de cálcio, se você não se preparar corrigindo o componente pulmonar, a mitigar, diminuir o CO2, esse outro representante dos Hs não vai ser combatido, que é a hipercalemia, e não adianta seguir o guideline, que o paciente vai continuar parado. Da mesma forma, o quarto representante, o I1H+, de acidemias muito importantes. Nós não vamos conseguir corrigir esse quarto H se a gente não fizer, a partir do momento em que você já transfundiu, já repôs o principal tampão do organismo, que é o sangue. Ainda assim, continua com acidose metabólica abaixo de 7,1, tem que fazer 1 ml de bicarbonato por quilo de peso, 1 mEq por quilo, porque o pH abaixo de 7,1, as enzimas começam a desnaturar, as catecolaminas não funcionam nos receptores, que a proteína G começa a desnaturar, os fatores de coagulação não funcionam também, e esse paciente, então, ele vai cada vez descompensar mais, não vai sair nem da parada. O quinto H, a hipotermia, importantíssima na população pediátrica. Sabemos que neonatos, recém-natos, dependem da substância marrom, da gordura marrom para produzir energia, e justamente esses pacientes frágeis têm uma superfície corpórea muito grande em relação ao peso, e pior, os anestésicos deprimem a gordura marrom, a utilização da mesma como manutenção de termogênese. O resultado, muitas vezes, é uma parada cardíaca por hipotermia, principalmente quando cai abaixo de 33, 32. Então, se a gente não corrigir a temperatura da sala, não esquentar o paciente, muitas vezes vamos ter dificuldade em tirar da parada cardíaca. Mais um H importante. Não menos importante é o nosso sexto H, e último dos Hs clássicos, que é a hipoglicemia. Quando estamos diante desse sexto H, né, lembrando aí um paciente diabético, insulino dependente, uma das maiores causas de crise, de complicação endocrinológica no pré-operatório é a hipoglicemia. E essa hipoglicemia, para ser corrigida, ela depende da reposição de quem? Da glicose a 50%. Cada 1 ml de glicose a 50%, num adulto de peso médio de 70, sobe em 1 a 2 pontos a glicemia. Então, de nada adianta seguir os guidelines se a gente não tenta julgar a glicemia para o nível aceitável de pré-operatório, que é ali 50 a 180. E, finalmente, os dois Hs que a anestesiologia ganhou de presente, a hipertermia maligna. Hipertermia maligna e a hipervagal. Vamos falar primeiro da hipertermia maligna, o nosso sétimo H. Pessoal, quem não pensa em hipertermia maligna, não faz diagnóstico de hipertermia maligna. A hipertermia maligna é uma entidade clínica que começa com aumento da ETCO2, esse aumento geralmente ultrapassa 55 na ventilação controlada e ultrapassa 65 na espontânea. É acompanhado de mielonecrose, geralmente 10 mil ou mais quando o gatilho são os halogenados e 20 mil ou mais quando o gatilho é a succinilcolina. Então, se a gente não pensar nisso, não faz diagnóstico. Ah, mas o que faz o coração parar na hipertermia maligna é a acidose, justamente a hipercalemia, doutor Vinícius. O senhor já falou aí em cima. Perfeitamente, concordo. É justamente a acidose metabólica e a hiperpotassemia pela destruição tissular que vai fazer uma hipertermia maligna levar a uma parada cardíaca.
Ela faz muitas outras coisas antes, como aumenta a temperatura, que pode ultrapassar 1 grau por minuto, ultrapassando 40, entre outros eventos clínicos. Só que, se a gente não inibir o primeiro dominó dessa cascata, que é a hipertermia maligna, que é através do dantrolene, o que o dantrolene vai fazer com esse nosso 7º H, que é a hipertermia maligna? Vai bloquear o doente receptor tipo 1 de rianodina, que está ali na parede do retículo sarcoplasmático, que é quem controla o cálcio, que é o primeiro dominó desse estado hipermetabólico catastrófico que é a hipertermia maligna. Então, se você não pensa em hipertermia maligna, você não vai trocar o aparelho de anestesia, você não vai resfriar o paciente e, mais importante, não vai pedir o dantrolene. O dantrolene que deve ser feito 2,5 miligramas por quilo de peso, até 10 por quilo, até 36 horas do evento. E, finalmente, o nosso último H, da turma do H, que é o hipervagal. Devemos lembrar que alguns pacientes estão em risco de uma vagal, de um reflexo vagal, de um predomínio parasimpático tão grande, que pode, sim, principalmente em pacientes frágeis, levar a uma sistolia. Devemos recordar que a succinilcolina, que não é nada mais, nada menos que 2 moléculas de acetilcolina fundidas, daí o nome decametônio, leva a bradicardias e assistolias importantes em população pediátrica abaixo de 5 anos. Aliás, a succinilcolina tem a ver não apenas com a hipervagal, como também com o nosso terceiro H, que é a hiperpotassemia, já que também numa população abaixo de 5 anos, elas podem levar a parada cardíaca por hiperpotassemia devido a doenças musculares como a distrofia muscular de Duchenne, que pode ser assintomática abaixo de 5 anos. É isso mesmo. Pacientes abaixo de 5 anos, diante de uma situação de crise, melhor usar rocurônio do que succinilcolina. A succinilcolina não é segura abaixo de 5 anos para uso rotineiro, tá? E também outros eventos que podem levar a uma hipervagal, como cirurgia de estrabismo, pneu peritônio. Bom, e do lado dos 8T? Bom, do lado dos 8T, vamos começar de baixo para cima? Vamos começar dos 2 associados à anestesia? Vamos lá. Hipertensão pulmonar, que é o T que a gente ganhou de presente da anestesiologia. Pessoal, inúmeros são os eventos clínicos que levam a uma parada cardíaca a partir de uma hipertensão pulmonar descompensada. Saída de SEC, reperfusão do enxerto durante transplante hepático, a síndrome de reperfusão hepática, pacientes pediátricos portadores de cardiopatia cianótica, pacientes portadores de hipoxemia importante e que já tinham disfunção de bomba, já tinham corpo pulmonar. Então, quem não pensa em hipertensão pulmonar e não lança a mão de métodos a diminuir essa hipertensão pulmonar, não vai tratar o nosso primeiro T através de drogas, como o iloprost, que são prostaglandinas inaladas, e também o óxido nítrico, além de ofertas de oxigênio mais generosas. Prolongação do intervalo QT, QT prolongado, metadona, ondansetrona, hipomagnesemia, são situações clínicas comuns em anestesiologia que podem prolongar o intervalo QT. O sevoflurano pode prolongar QT em pacientes de risco, tá? Então, todos esses pacientes podem degenerar para arritmias, como, por exemplo, torsades, que pode degenerar para TVFV. Então, quem não pensa em QT não trata QT. Muitas vezes o magnésio tem que entrar como tratamento coadjuvante. Nesse nosso segundo T, os 2 T's de presente para o médico anestesiologista. Agora vamos de cima para baixo. Vamos falar dos 6 T's tradicionais. Toxinas, pessoal. Toxinas, quando a gente está dentro de uma sala de operação, basicamente a gente tem que lembrar das drogas anestésicas que podem levar à parada cardíaca, são praticamente todas, né? Propofol é o que mais deprime dos venosos, o enflurano é o que mais deprime dos halogenados, o alotano é o que segundo mais deprime. Então, temos que lembrar de todas essas drogas. Em segundo lugar, dos venosos, vem aí o tiopental, né? E temos que lembrar das drogas que levam a uma anafilaxia, nesse nosso importante T de toxinas. Então, a maior causa de
anafilaxia são os antibióticos. Em segundo lugar, os bloqueadores neuromusculares. Os benzilisoquinolínicos causam alergias mais leves, mas são mais prevalentes. E os aminoesteroides causam menos alergia estatisticamente, mas quando causam, evoluem mais para choque e parada cardíaca do que os benzilisoquinolínicos. E muito importante lembrar do látex. Profissionais de área de saúde, pacientes com história de espina bífida, alergia a kiwi, banana, não é? Todos esses pacientes, a gente tem que lembrar no momento de crise, de uma parada cardíaca, em que a gente suspeitou de anafilaxia. E como é que a gente suspeita de anafilaxia durante uma anestesia geral? A gente espera encontrar aquele edema angioneurótico de Quincke? A gente espera encontrar uma exuberância clínica? Negativo. A maior manifestação clínica de uma anafilaxia perioperatória numa anestesia geral é taquicardia, seguido de um aumento discreto da pressão de pico, uma alteração da capnografia que começa a subir aquele morrinho, e só. A gente não vai esperar nada além disso, além de uma hipotensão progressiva se você não fizer o diagnóstico. Então, tem quem não pensa em anafilaxia, não faz diagnóstico de anafilaxia e às vezes não vai sair de uma parada. Então já tem que estar com adrenalina na mão, diluído ali 50 microgramas por ml, fazendo de 50 em 50 IV, não é verdade? E também a difenidramina de 10 a 50 miligramas e também a hidrocortisona, além de hidratação. Mais um importante T de toxina. Um outro T importante também é de pneumotórax hipertensivo. Quem não pensa em pneumotórax hipertensivo não faz diagnóstico de pneumotórax hipertensivo e muitas vezes não vai sair de uma parada. Então, fundamental ao médico anestesiologista conhecer as situações clínicas em que ele pode ocorrer. Que situações são essas? Todo paciente que está precisando recrutar muito, que está com altas PIPs, pacientes críticos, politraumatizados, pacientes que você vai fazer uma cirurgia muito próximo da pleura, então cirurgias de andar superior de abdômen, tá? Particularmente a adrenalectomia é um perigo, ela está muito próximo da pleura, tá? Esplenectomia também é perigoso, então tem que ter essa malícia, porque um simples abocate colocado ali, antigamente era no segundo espaço, agora a toracocentese tem sido advocado também ali no quinto espaço intercostal, na linha axilar. Salva a vida do paciente. Não vai adiantar nada você insistir na massagem para sair desse T de pneumotórax hipertensivo. Um outro importante T é o de trombose, né? Então, embolia pulmonar, pessoal. Um paciente que começa a desaturar e fazer uma saturação de 80, 75, fica cianótico, a curva de capnografia está normal, a ausculta está normal, a pressão arterial está normal, você troca o aparelho, continua caindo, você pede uma gasometria, continua caindo, tem que pensar no T de trombose, embolia pulmonar maciça. E a embolia pulmonar maciça, ela não é tratada com heparina. Ela é tratada com trombolítico. Então tem que fazer streptokinase ou semelhante, ou levar para a hemodinâmica e fazer uma trombólise guiada, ou colocar em extracorpórea, abrir a artéria e tirar o trombo. Um outro termo muito importante também de trombose é de trombose coronariana. Aí a gente cai lá na situação do infarto, uma causa que a gente sempre tem que pensar em todos os pacientes, até prova o contrário, todo paciente é fator de risco para infarto, né? E hoje, no Guideline 2023, é recomendado o CAT pós-reanimação como cuidado pós-parada na presença de supradesnível. Além dos cuidados todos, né, que estamos acostumados aí para o infarto, como antiagregantes, nitratos, entre outras medidas. O T de tamponamento, estamos chegando ao fim, também é muito importante, é a tríade de Beck. Turgência jugular, hipofonese de bulha, porque o coração está envolvido por um sangue que está dentro do saco pericárdico, e hipotensão arterial. Importante você, médico anestesiologista, ter a malícia de quais são os procedimentos que podem causar um tamponamento cardíaco, né? Então, nós temos um procedimento cada vez mais realizado, tá? Que é o tratamento das fibrilações atriais, né? Então, o tratamento na hemodinâmica das fibrilações atriais, né? Onde você cauteriza, você vai cauterizar, você vai fazer um procedimento de ablação do átrio,
ele também é chamado de carto, entre outros nomes, é um grande risco de tamponamento cardíaco. Eu já peguei 2. Então, é importante pensar nisso, caso ocorra uma descompensação, esse importante T de tamponamento muito ligado em procedimentos de ablação de FA. Você pode drenar esse pericárdio, esse saco pericárdio, guiado por ultrassom, point of care, à beira do leito, o próprio médico cardiologista intervencionista guiado pelo intensificador de imagem, ou às cegas, por debaixo do apêndice tifoide, direcionando a agulha para o terço lateral da clavícula esquerda. O sangue, ele geralmente, quando você joga numa cubinha, ele não vai coagular, porque as membranas serosas, no caso o pericárdio, consomem os fatores de coagulação. Se ele coagular, tem que suspeitar de sangue intramiocárdio, intraventricular. E o último T, dos nossos 8H e os 8T, obviamente o trauma. De nada adianta tentarmos tirar um paciente de uma parada se a gente não lembrar que temos que fazer o FAST, por exemplo, durante um politrauma. A descobrir de onde está vindo o sangramento, corrigir a causa. Muitas vezes é necessário uma laparotomia, né? Se você tem a presença de instabilidade hemodinâmica, que não responde a 20 a 30 de expansão, né? Isso aliado, muitas vezes, a um FAST positivo, né? Sugestivo de sangramento intraperitoneal, ou se você tem um trauma perfurante, perfuração por arma de fogo, facada, isso é igual à laparotomia. Então tem que ter conhecimento, a malícia do choque como um todo. Bom, tudo isso que eu falei é mais ligado a ritmos não chocáveis, né? A ESP, que pode ser até um ritmo sinusal, mas o paciente está parado. E os ritmos chocáveis, que é a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. Os ritmos chocáveis, eles exigem um choque imediato, né? Esse choque ele vai ser, em crianças, de 2 joules por quilo de peso, o primeiro choque, de 4 joules por quilo de peso, o seguinte, e de até 10 joules por quilo de peso, os subsequentes. E em adultos, ele será de 200 joules para o desfibrilador bifásico e 360 joules para o monofásico. Na dúvida, se você não sabe mexer com o aparelho, coloca no máximo e desfira o choque. Bom, eu sou um médico, eu sou um enfermeiro, eu sou um advogado, eu sou um profissional da limpeza, eu sou um político, não importa. Eu estou caminhando na rua. De repente, vejo ao meu lado uma pessoa caída. O que eu tenho que fazer? Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que fazer dentro do suporte básico de vida é o quê? Lembrar que a gente tem que dar uma assistência ventilatória, cardiovascular, acionar tudo o mais rápido possível. Mas a primeira coisa que a gente tem que ver é se o ambiente é seguro. Então, a gente vai olhar para o paciente, vai ver se o ambiente é seguro, não é? E vai, então, chamar o paciente se o ambiente for seguro para nós. De nada adianta tentar salvar o paciente se a gente vai morrer junto. Então, se explodiu alguma coisa perto dele, está tudo incendiando, e você não consegue chegar perto, não tem jeito. Você vai pedir ajuda, mas não vai ser você que vai entrar no meio de um fogo, não tem jeito. Mas se o ambiente está seguro, com as 2 mãos, a gente chama o paciente e, se ele não responder, a gente imediatamente pede por ajuda. Isso é uma responsabilidade civil. Exige uma educação continuada e é importante que um desfibrilador esteja por perto, porque, por lei, é obrigado a partir de 1.500 pessoas de fluxo que ele exista. Então, o suporte básico de vida consiste numa pedida rápida de ajuda, assim que você viu que o paciente não responde. Se o paciente responde, tudo bem, né? Ele pode ter tido um mal-estar, mas ele está acordado. Mas se ele não responde, você tem que pedir ajuda rápido e imediatamente começar, caso ele não tenha pulso, nem em carótida, nem na femoral, você não pode demorar mais do que 5 segundos para mais do que 10 segundos para tentar achar esse pulso, nem menos de 5 segundos, né? E começar a ressuscitação, que nós vamos ver como é que faz. Então, chegando a ajuda, a desfibrilação tem que ser o mais rápido possível, sem parar a massagem, tá? Só para na hora que for desfibrilar mesmo, que todo mundo afasta. Com isso, o suporte avançado de vida, intubação, pegar veia, drogas, adrenalina, etc., também vai ser rápido, e os cuidados pós-parada também vai ser mais rápido, e a mortalidade cai.
Então, como é que é o suporte básico de vida? Tá? Imaginando que a gente está diante de um adulto. Então, você viu ali o cenário, como mostra em verdezinha em cima, ó, ele é seguro. Então, você checou pela resposta do paciente e já pediu ajuda. O paciente não responde, tá? Você já gritou por ajuda, você palpa o paciente, ele não tem pulso, ele não respira, ou a respiração dele está estranha. O que você vai fazer? Você vai partir para massagem. Mas imaginando que você sente o pulso, só que a respiração dele, como mostra à direita, abaixo da tela, é uma respiração ausente ou é uma respiração estranha. O que você vai fazer? Você vai, a cada 6 segundos, fazer uma respiração boca a boca, liberando a via aérea, tampando o nariz do paciente e soprando no interior da cavidade bucal, esperando ele jogar o ar para fora, num ritmo aí de 10 respirações por minuto, tá? E pensar também de intoxicação por opioide, que é uma realidade. Esse paciente pode ter entrado em contato com fentanil, com heroína, outros opiáceos, oxicodona, tá? Então, pupilas puntiformes associado a uma respiração débil, diminuída em frequência, mas se a amplitude estiver normal, com a pupila puntiforme e um ambiente suspeito, naloxona nele o mais rápido possível, protocolo de naloxona. Ao contrário, você sentiu o pulso, né, em não menos que 5 segundos, tentando em não mais que 10 segundos, ou na braquial, se for crianças, abaixo de 1 ano, ou em criança acima de 1 ano ou adultos, carótida e femoral. Você sentiu o pulso e o paciente está respirando, você só vai ficar do lado dele. Se a respiração não estiver normal, você vai fazer essa assistência e vai checar o pulso de novo a cada 2 minutos. Mas se ao contrário, você não sente o pulso e não tem respiração, tem que cair no peito. De que maneira? 30 compressões para 2 ventilações. Compressão de alta qualidade, tá? Eficiente. O que é uma compressão de alta performance? É uma compressão que vai deprimir o tórax do adulto entre 5 a 6 centímetros, ou vai deprimir o tórax de uma criança em torno de 1/3 do diâmetro antero-posterior, que em crianças acima de 1 ano corresponde geralmente a cerca de 4 centímetros, tá? E 2 ventilações após as 30 compressões, independente se você está acompanhado ou não. E, concomitante a isso, você já está com o seu alto-falante do seu celular ligado, chamando ajuda, ou um segundo chamando ajuda, que já tem que ser chamada a partir do momento que o paciente não responde, tá? Mas se você estiver sozinho de tudo, você pode usar o alto-falante do seu celular, sem parar de massagear. Chegou a ajuda, chegou o DEA. Ele vai ser colocado às pás, sem parar a assistência, e só na hora do choque que a gente vai afastar. Se o ritmo for chocável, ele vai desferir o choque máximo, de 200 bifásico ou 360 monofásico, tá? Se não for chocável, ele não vai chocar, a gente dá sequência ao suporte básico de vida, que aí já vai emendar com um avançado, né, com todos os cuidados que nós vamos falar para frente. Intubação, vai pegar a veia, né? Nós vamos ver que não pode parar as compressões enquanto pega a veia, enquanto intuba, a gente só para as compressões quando temos que checar o ritmo no monitor, tá? E aí a gente aproveita esses 10 segundos de janela, já falando do suporte avançado, nós vamos ver, inclusive para fazer o uso do eco. E se for criança, pessoal? Se for criança, olha, se for criança abaixo de 1 ano, e você estiver sozinho, a massagem não pode ser com aqueles 2 polegares, como mostra essa imagem aqui. Só pode ser aquela massagem com 2 polegares se você estiver acompanhado, tá? Então, você está sozinho com uma criança, né? Essa criança, ela tem menos de 1 ano, você viu na braquial, não tem pulso na braquial, você vai começar 30 para 2. 30 massagens, 2 ventiladas. 30 massagens, 2 ventiladas, tá? Se você não testemunhou essa parada, se é uma parada não testemunhada, antes de começar a massagem, você já tem que pedir ajuda, tá? Se você não testemunhou essa parada, se é uma parada não testemunhada, desculpa, você já começa a massagem antes de pedir ajuda. Mas se você testemunhou a parada,
Você pode pedir ajuda primeiro com o seu celular, vai colocando ele no alto-falante, depois vai para o peito, tá? Porque se você testemunhou, você tem um tempinho a mais, tá? Beleza. Então, como mostra a imagem, no terço inferior do externo, como em adultos, só que ao invés de ser a mão dominante e a outra não dominante fazendo aquele movimento, você vai fazer como? Só com 2 dedos. Se fosse uma criança acima de 1 ano ou um adulto, como é que seria? Mão dominante no terço inferior, mão não dominante com os dedos entrelaçados, com os braços esticados. Aqui não. Aqui é o mesmo ritmo, 30-2, só que usando 2 dedos. Se você tiver acompanhado e ver uma criança na rua, né, parada, aí você vai ventilar 15-2, 15 massagens para 2 ventilações, e você pode fazer a pegada, ao invés de 2 dedos de uma mão, 2 polegares, porque você vai ter um outro colega fazendo boca a boca na criança, que aí está com ambu, mas não é a realidade na rua, tá bom? E é isso que essa imagem aqui mostra. Então, mesma coisa, parada cardíaca e suporte básico em criança. A cena está segura? Tá. Como é que está a cor? Como é que está a respiração? Ela não está responsiva, né? Então, se o pulso tiver acima de 60, tá? Se o pulso tiver acima de 60, numa criança abaixo de 1 ano, tá? Isso aqui é para uma criança abaixo de 1 ano. Se o pulso estiver acima de 60, respirando de maneira efetiva, você só vai tomar conta dela. Se o pulso estiver acima de 60 e ela não está respirando legal, ou está com parada respiratória, aí já muda em relação ao adulto. Você não vai fazer uma assistência a cada 6 segundos. Você vai fazer uma assistência a cada 2 a 3 segundos de respiração e vai manter o suporte. Agora, se o pulso está abaixo de 60, ou você não sente pulso na braquial, tá? Porque o que acontece? Em crianças maiores é igual a adulto, mas em crianças abaixo de 1 ano, o sistema nervoso autônomo é tão imaturo que o que acontece? A parada cardíaca nessas crianças abaixo de 1 ano, elas já podem ser interpretadas por um pulso abaixo de 60, porque são coraçõezinhos muito imaturos, de neonatos e lactentes, que dependem demais da frequência, tá? Diferente do coração do adulto, que quando ele faz bradicardia, ele consegue se encher. O Frank Starling, por ser duro o coração da criança, pouco complacente, não funciona. Então, a gente interpreta como parada cardíaca tanto a ausência de pulso na braquial, como um pulso abaixo de 60. Se foi testemunhado, tá? Você tem o tempo de pedir ajuda, tá? Se não foi testemunhado, você tem que começar a massagem imediatamente, 30 compressões para 2 ventilações ou 15 para 2 com o acompanhante. E aí, quando o DEA chegar, aí ele vai ver o ritmo, se é chocável ou não, e aí tem aquela sequência de 2 por quilo, 4 joules depois e até 10 joules nos subsequentes, mas aí já entrando no suporte avançado. No suporte básico de vida das gestantes, é tudo igual, exceto pela diferença que você tem que desviar o útero, tá? E aí agora a gente já vai entrar no suporte avançado de vida, tá? Começando a falar dos detalhes do avançado de vida da gestante em relação ao avançado global, e depois a gente fala do avançado de vida global. O que a gestante tem de diferente no suporte avançado de vida para os outros? São poucas coisas. Primeiro, se for uma analgesia de parto, tem que tirar a monitorização fetal, porque o choque pode causar danos. Segundo, caso ela esteja sendo sulfatada, a gente tem que pensar que o magnésio pode estar influenciando uma hipermagnesemia nessa parada cardíaca. Então, a gente tem que fazer o antagonista do magnésio, que é o cálcio. A gente vai fazer o cloreto de cálcio ou o gluconato de cálcio, tá? Dependendo do tipo, vai ser 10 ou 30 ml, tá? Seguindo os guidelines, tá? Uma outra diferença importante é em relação à urgência da via aérea. São pacientes que você tem que garantir a via aérea o mais rápido possível, porque broncoaspiram muito. E uma outra particularidade é caso, após 5 minutos ela não voltou, tem que pensar em retirada pós-mortem do concepto. A grávida, em relação ao bebê, é sempre prioridade, mas a retirada pós-mortem tem que ser cogitada se após 5 minutos de todo aquele protocolo avançado feito não responder. E como é que é o suporte avançado de vida, que vai ser igual
praticamente em gestantes, em adultos e em crianças, mudando alguns detalhes. Por exemplo, o que vai mudar no suporte avançado de vida em crianças? Basicamente, pessoal, o que vai mudar é a dose dos medicamentos. Enquanto em adultos é 1 miligrama ou 1.000 microgramas de epinefrina, de adrenalina, de 3 a 5 minutos, também em gestantes, em população pediátrica é apenas 10 microgramas por quilo de peso. Enquanto em adultos, a partir do terceiro choque, a partir do terceiro ciclo, a gente faz, por exemplo, a amiodarona 300 miligramas, no ritmo chocável que não está respondendo, em população pediátrica, 5 miligramas por quilo de peso. Tá? Aí depois, o subsequente em adulto vai ser 150 e também em crianças vai ser uma dose mais baixa de amiodarona. O mesmo nas gestantes. Tá? Basicamente, as diferenças são essas. Nós temos diferenças mais grosseiras no suporte básico de vida. Vamos lá, então. Então, a gente já está no avançado de vida, o paciente já foi socorrido e agora já está nas mãos da equipe médica, seja em ambiente hospitalar ou seja dentro da ambulância do SAMU. O ritmo é chocável? O ritmo é chocável. Você está vendo na sua tela que o ritmo é chocável. 200 joules bifásico ou 300 joules, chocou. Vai checar pulso e fazer adrenalina? Já estão pegando a veia e já estão entubando. Você não para de massagear. Você já tem veia. Se não tem veia, já pegaram o intraósseo, que é a segunda opção. Você vai fazer adrenalina no primeiro choque? Não. O primeiro ciclo do ritmo chocável é sem adrenalina. Tá? Chocou. 200 bifásico ou 300 monofásico. Vai checar pulso? Não. Você cai no peito e continua massageando. Massagem de alta performance, de alta eficiência. O que é uma massagem de alta performance? Você vai massagear com esse paciente agora já entubado. 100 a 120 massagens por minuto. E uma ventilação adequada de acordo com a idade do paciente. E a capnografia na tela tem que estar entre 10 e 20 milímetros de mercúrio. Isso é massagem cardíaca eficiente. Poxa, Vinícius, mas o gás carbônico é algo ruim, que dá acidose. Esse gás carbônico mais alto significa que está indo bem? Sim, porque se você está chocando bem, massageando bem e fazendo tudo direitinho, o coração está recuperando a função dele, ele vai mandar sangue para o corpo todo, inclusive para o pulmão, onde ocorre a hematose. E aí o sensor vai captar mais CO2. Isso mostra que a massagem está sendo de boa performance. Ao contrário, se após 20 minutos essa capnografia continua ruim, isso nos permite até desistir do procedimento de reanimação. Tá? Vamos lá. Então você chocou. Continua massageando por mais 2 minutos. E a veia está sendo pega, está sendo entubado, você não para isso. A gente só para de massagear para checar o ritmo na tela de novo. Checou o ritmo de novo. Ritmo chocável. Chocou de novo. Aí a gente chocou de novo. A partir do segundo ciclo, a gente já está autorizado a fazer adrenalina, 1.000 microgramas. E a partir do terceiro choque, já estamos autorizados a fazer amiodarona 300 miligramas ou lidocaína 1 a 1,5 miligramas por quilo de peso e meio a 0,75 miligramas no subsequente. E a amiodarona vai ser 150 no subsequente. Então, esse ciclo, ele dura 2 minutos, tá? A gente não checa o pulso no primeiro ciclo, tá? E nem faz adrenalina no primeiro ciclo, ok? Só nos subsequentes. Se o ritmo era não chocável, estamos autorizados a fazer adrenalina no primeiro ciclo de massagem e sempre, igual para os dois lados, a adrenalina vai ser feita preferencialmente pela via intravenosa, em segundo lugar no platô tibial intraóssea. A adrenalina pelo tubo, ela foi abandonada por conta da absorção imprevisível da mesma, tá? Então, aí, no lado dos ritmos não chocáveis, a ESP é todos aqueles 8H e 8T, que a gente falou, que a gente tem que voltar toda hora neles, e do lado do ritmo chocável, se ele não melhora, nós temos também que ver o que pode estar acontecendo. Porque todas essas entidades clínicas, tanto do H8T, 8H8T, quanto dos clássicos que não são, ou podem dar a ESP ou podem dar
Qualquer entidade clínica pode dar ritmo chocável ou não chocável. Então, a gente tem que estar pensando em 8H, em 8T, em qualquer situação. Independente se foi chocável ou não chocável. Tá? Toda hora a gente tem que estar se perguntando o que está acontecendo com esse paciente. Muito bem. E os cuidados pós-parada, pessoal? Né? Então, o paciente recuperou. Felizmente, não aconteceu aquela zebra que a gente tanto teme, né? Que é quando o paciente, depois de 20 minutos, ele não responde, a capnografia fica constantemente abaixo de 10. Nada disso aconteceu, pelo contrário, o paciente melhorou com a ajuda da capnografia, com a ajuda do eco na sua janela subcostal, que é muito importante, que pode ser usado naqueles momentos que você checa o ritmo, né? Por um anestesiologista ou por um profissional experiente. Para que serve o eco na janela subcostal? Ele serve para ver se tem motilidade de parede, presença de derrame pericárdico, presença de hipovolemia, de pneumotórax hipertensivo. Ele ajuda demais no diagnóstico, nos 8T e nos 8H. Tá? E na resposta também a massagem. Então deu tudo certo, aí vem os cuidados pós-parado. O que mudou, o que a gente tem de novidade e o que a gente continua utilizando, né? Como é que são os cuidados pós-parado? Vamos falar primeiro do que mudou, né? Ó, mudou do ACLS 2023, pessoal, para o último, mudou o seguinte. Primeiro, a questão da ECMO, né? Que é a membrana extracorpórea, que vai substituir o pulmão ou o pulmão e o coração. Não era indicado, não tinha nível de evidência até o último guideline, mas no ACLS mais recente, 2023, tem evidência. Então, a ECMO pode ser cogitada, sim, no início do suporte avançado, do básico para o avançado, se não está respondendo, tá? Ou ao longo do avançado. Ela pode muito bem servir de ponte, por exemplo, para um choque cardiogênico, por exemplo, que não responde até ele chegar na hemodinâmica. Segundo, o CAT pós-parada. Até o último guideline, ele era indicado em qualquer alteração eletrocardiográfica sugestiva de infarto. Agora não, só com supra. Tá? Terceira mudança, a temperatura. A temperatura aceitável pós-parada era de 32 a 36. Agora é de 32 a 37,5. Foi demonstrado que não tem grande problema. Mioclonias persistentes até 72 horas depois continuam sendo consideradas mau prognóstico. No entanto, a profilaxia de crises convulsivas pós-parada não era indicado no último guideline e agora foi. Os trabalhos recentes mostraram que ela é eficiente. Entrou também o eco, a janela, tá? A janela subcostal, ela foi indicada e deve ser feita por um profissional experiente, sem atrasar as manobras. A janela ali de 10 segundos para checar o ritmo é o momento que você tem que aproveitar para ver. Tá? Mudou também a questão de dados epidemiológicos raciais, étnicos, para que a gente possa fazer um tratamento estatístico das reanimações, e mudou os cuidados também para o paciente doador de órgão. Então, alguns protocolos foram introduzidos no paciente doador de órgão. Globalmente, depois de uma parada, a gente tem que manter proteção pulmonar, com volumes correntes entre 6 e 8 ml por quilo de peso, um limite de CO2 de 40 a 45. Então, técnicas de proteção pulmonar podem ser empregadas. Saturação de oxigênio acima de 94, tá? Muito importante, a noradrenalina continua sendo a principal droga vasoativa, a mais recomendada de todas, tá? A neuroproteção, ela pode ser feita em população neonatal. A hipotermia ela tem uma importância mais clássica e nas outras populações é muito obscuro. E o coma induzido ele é recomendado com inúmeras drogas que podem ser utilizadas, dando destaque para o midazolam, né? Táticas multimodais com baixas doses de opiáceos e o midazolam
com o auxílio aí do BIS e também de aspectos espectrográficos aliados ao BIS. Então, o suporte global, respiratório, hemodinâmico, neurológico, como cuidados pós-operatórios para esse paciente precisam ser lembrados. Muito importante, pessoal, lembrar de não dobrar o braço na hora da massagem, braço retinho. É a mão dominante que vai no terço inferior, a não dominante entrelaça. Usar a pelve como força para você fazer. Lembrar de voltar, deixar o tórax voltar sempre. Manter a calma. Colocar alguém responsável pelas drogas, alguém responsável pelo desfibrilador, alguém responsável pelo eco. No avançado de vida, é importante que alguém seja o líder. Mantenha calma. Fale baixo e firme, com muita tranquilidade. Olha, você vai ficar diluindo a epinefrina, a amiodarona, o magnésio, a lidocaína. Você vai ficar só com choque. Você resolve a via aérea. Não desesperar, lembrar que não tem que ficar pegando veia central, ou é periférica ou é intraóssea. Se não conseguir nenhuma das outras, tudo bem. Se alguém conseguir uma central, mas isso não pode atrapalhar a massagem, tá? Geralmente não dá certo. De repente é melhor fazer um pouco pelo tubo até conseguir, porque uma hora alguém vai conseguir uma periférica. Então, tudo isso é muito importante durante todo esse processo. Tá legal, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima.